Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Entre Nós. Hoje vai ser um assunto polêmico. Estou aqui com o meu amado esposo para falar sobre algo muito legal. Reclamações, as 5 maiores reclamações das esposas. Quais será que são, amor? O que tu acha que são as maiores reclamações das mulheres? Eu acho que lá em casa não tem nenhuma. Não pode. Se tiver, tá errado. Mulherada, fiquem até o final que vocês vão gostar desse assunto agora. Vou compartilhar com você, marido. Número 1, a principal reclamação das esposas. Vamos ver se vocês vão concordar. Né? É das outras esposas. Das outras esposas, gente, das outras. Vamos ver se vocês vão concordar comigo. Reclamação número 1. Ausência de diálogo ou diálogo truculento. Então, ou seja, os homens, as reclamações das esposas são que os homens não falam ou que quando falam não sabem falar. Então, o que tu me diz disso? Isso vai ser assim, gente, meio que um box, sabe? Eu falo, rebato, ele se explica, aí vocês vão tentar entender o que se passa na cabeça dos homens. Por que as mulheres reclamam tanto? E às vezes até uma surpresa, né, para os homens, que as mulheres reclamam de coisas que às vezes eles não imaginam. Então vamos ver se você vai se identificar com as reclamações e a justificativa do homem, o que ele justifica para essa reclamação sua. No caso, nossa, lá em casa não, tá? Só a sua. Deixa eu respirar fundo para não falar demais. Mas falando sério agora, uma das reclamações dos nossos atendimentos sobre ele não fala comigo, né? Essa reclamação, ele não fala comigo. E quando fala, a gente não consegue conversar, senta e logo discute. Então, o que você acha, por que se deve essa falta? Por que o homem não conversa? Porque muitas vezes eles falam, né? Os homens falam fora de casa, falam com os amigos, tudo, mas não se abre com a esposa. Então, fala para a mulherada. Então, mulherada, primeiro, naturalmente a mulher já fala mais que o homem. Isso fica evidente. Mas eu acho que uma das peças-chave que a gente também identifica nos nossos atendimentos é não conhecer o temperamento do seu parceiro, não conhecer a naturalidade dele, a essência. Como a gente falou no episódio anterior sobre os temperamentos, existem diferenças grandes entre os temperamentos. Então, por exemplo, se uma mulher ela é casada com um homem melancólico, do temperamento melancólico, e ela é sanguínea. Quem não sabe o que é o melancólico e o sanguíneo, volta no episódio anterior e assista que você vai entender. São temperamentos distintos, com características bem distintas. E o sanguíneo, naturalmente, ele vai se comunicar e falar muito mais, ele vai ter essa necessidade de conversar, diferente do melancólico, que é mais reservado, né, mais contido nas suas atitudes. Então, às vezes, o casal não tem esse entendimento e acha, né, que o marido não gosta de conversar com a esposa. Óbvio, né? É uma questão saber o temperamento. Agora tem a naturalidade. A gente pode pegar a questão do convívio familiar. Como foi, né, em ambas as famílias, a cultura, a criação, a educação. Então, isso também influencia muito. Outro ponto o homem, geralmente, ele se abre mais com o amigo homem. Então, às vezes a mulher está esperando ele trazer o dia a dia dele. Se ele teve um dia péssimo, ele não vai falar, ele não vai chegar e descarregar esse problema em casa. Por quê? Porque o homem, ele entende que ele tem que resolver. E, em último caso, aí sim ele vai abrir para a esposa. Caso contrário, se ele tiver toda a condição de resolver, ele vai resolver. Não que seja certo misturar as coisas, trazer esse problema para casa e isso fazer com que aconteça essa greve de conversa, essa comunicação truncada. Mas eu acho que o grande ponto, amor, é cada um se conhecer, se entender, né? Saber a questão do temperamento, a personalidade de cada um. E aí sim, como a gente fez, né? Isso há muito tempo atrás, resolveu muito. Então, acho que o X da questão está aí, se conhecer. E também, assim, para a mulherada, né? Quando o homem chega em casa, ele chega cansado, e você quer que ele conte o que aconteceu. Ele chega de cara fechada, você quer que ele conte o que aconteceu.
Então, dê tempo para o seu marido para ele chegar. Ele está na caixinha dele. Então, o homem tem várias caixinhas, assim como nós, na cabeça dele. Então, ele precisa fechar a caixinha do trabalho, a caixinha do trânsito, do estresse. Dê tempo para o seu marido chegar em casa. Uma coisa que eu aprendi é você ler a expressão corporal do cidadão. Ele entrou em casa com aquela expressão fechada, não descarregue as coisas e os problemas em cima dele. Espere, tem que ter muita sabedoria para falar. Então, sabedoria no falar, em como falar e, assim, uma dica para extrair do seu esposo. Saiba um momento, né? Então, você não fala naquele momento que ele chega cansado. Espera, vai tomar um cafezinho depois, janta, deixa ele comer, tomar um banho, aí você vai falar, né, marido? Mulher assim. sábia edifica seu lar. Então, exatamente isso. Não é que o homem, muitas vezes, realmente ele chega em casa e ele está na caixinha, né? Ele tem essa lentidão. Não é igual a mulher que tem várias caixinhas conectadas ao mesmo tempo. Eu falo que vários fios emaranhados e desencapados. Então, o cérebro da mulher é totalmente diferente do cérebro do homem. Então, isso, né, já é a natureza oposta dos dois. O homem, ele tem essa questão de ele estar numa caixa, ele precisa fechar. E esse fechar é o quê? É aquele momento que ele desliga. É o tempo de processar para abrir a caixinha da conversa com a esposa. Aí ele abre a caixinha e aí ele conversa. Mas, lógico, a mulher, ela tem essa capacidade. Eu falo que a mulher, quando tem a visão certa sobre o marido, ela extrai o melhor dele. Ela potencializa seu marido. Então, se você não tiver isso, esposa que está em casa, desenvolva essa sabedoria de extrair o melhor do seu marido, que você vai ter um excelente marido em casa. Saber o momento de falar, mas as dicas, você fica até o final. No final, Alex vai dar várias dicas para vocês, mulheres, para melhorar muito mais o relacionamento. Fique até o final. Enquanto isso, curte, já compartilha com o marido, né? Compartilha com as amigas. Com certeza o pessoal de casa vai gostar. Segunda reclamação das mulheres. Falta de desejo pelo marido. Como assim a reclamação da mulher? Reclamação da mulher? Eu não sinto desejo pelo meu marido, eu não sinto vontade. Opa. Ele me procura, amor, das mulheres. Ah, tá, amor. ufa. Se acalme, marido. Ele me procura, mas eu invento desculpas, tenho dor de cabeça. Então, assim, a maior reclamação das mulheres, a segunda, que elas não sentem desejo. Eu sei o porquê, eu entendo, porque eu converso com, né, muitas mulheres, atendo muitas mulheres. Por que você entende e acha que falta desejo pelos maridos? São duas fisiologias totalmente diferentes, o homem e a mulher. O homem, ele tem que entender que a mulher também ela anda sobrecarregada, fazendo coisas que não é da competência dela fazer. Então vamos lá. O lar em casa dá muito trabalho. Eu admiro a mulher que tem essa capacidade de estar em casa, organizar a casa, trabalhar fora, cuidar de filho. Isso é desgastante demais. E o homem, ele não pode imaginar que ele vai chegar em casa, depois da rotina dele, e ele vai ter a mulher bela e formosa, né, esperando lá. Né? Disponível, com o brinde na mão. Para recompensa. Para recompensa. E isso não vai acontecer. O homem, a gente costuma brincar, né, amor, que o homem é micro-ondas, a mulher é fogão a lenha. Por que isso? O homem, ele tem que preparar o ambiente, ele também tem que ser sábio, ele tem que preparar o ambiente desde o café da manhã. Se ele quer algo à noite, então ele começa desde o acordar, começa desde manhã preparando o ambiente, estrategicamente, para que ele chegue de noite e ele tenha a recompensa. E cuidado no meio do dia para não fazer nada errado, para não falar nada errado, porque senão o marada... Não, tchau, acabou, perdeu, o parquinho já era. Perdeu. Né? E também a questão, né, de entender a rotina da esposa em casa e no que puder contribuir, contribua. Afinal, a casa é de todos, né? Lógico, cada um sabe o seu papel, isso também tem que ser muito bem definido, mas todo mundo mora nessa casa. Então não vai desmerecer em nada e diminuir em nada o homem em ajudar a esposa, né? Quando chegar em casa também, com o que puder contribuir, isso com certeza vai ser pontos a mais para... Se a linguagem do amor dela for atos de serviço, então... então, se for tá isso, eu sei. E a questão também é hormonal, né, mulherada? Então, cuidem com os seus hormônios. Às vezes a mulher não tem desejo, não tem vontade, e ela não entende, ela acha que é só a sobrecarga ou a rotina, mas também tem muita questão hormonal. Então, eu entendo assim, que se a mulher prestar atenção, ela entender que
os hormônios do homem são diferentes dos hormônios das mulheres. Então, investigue como é que está a questão hormonal, porque depois, lá dos 35, 40 anos, diminui bastante a questão da testosterona, Sim. alguns hormônios importantes, porque às vezes a pessoa acha que é a questão do relacionamento, mas salva o relacionamento a reposição, e você dá uma investigada também como é que está a questão hormonal. E também o homem ficar atento, né? Às vezes a pessoa, ela casa em uma forma, em uma condição física. Lógico, a idade chega e chega para todo mundo. Então, às vezes a mulher está se cuidando e o homem está relaxadão, deixando, e aí, ou vice-versa. Dormindo com as cuecas rasgadas. Cueca rasgada, camisa de Camisa político, de candidato. E aí, quer que a mulher... Pijama de bolinha. Isso vale para os dois lados, né? Mas Isso assim, vale, exatamente. homens, por favor, Sim. né? Se quer, Ajudem, então, assim, ajudem, se né? ajudem. Se ajude a esposa, né? Se a mulher tá meio caidinha, leva ela no médico, né? Investiga o que está acontecendo. Mulher tá também é grávida. visual, né, amor? Por mais que o homem seja Tem mais... mulheres que são. Mas eu acho que o olho é a entrada de toda a imagem que você consiga mentalizar, né? Onde você bota o olho, se for feio ou ruim, tu já vai fazer essa análise, se te atrai ou não, né? Então, se o homem tiver daquele jeito, com certeza não vai dar certo. Terceira reclamação. Ele não me ajuda em nada em casa. Essa complementa essa segunda, né? A falta do desejo, também já entra logo essa reclamação. Ah, mas também ele não me ajuda em casa, como que ele quer ter alguma coisa? Então, a terceira maior reclamação das mulheres é falta de ajuda e de auxílio em casa. A gente já falou um pouco sobre isso, mas só para complementar, para vocês homens saberem que é necessário ajudar suas esposas em todos os sentidos, né, marido? Como Isso que a gente é faz lá em verdade. casa? Fala um pouquinho para os homens, para ver como que... Primeiro que a minha esposa, ela me manipula. Que mentira, que blasfêmia, gente. Ela é tática, assim, sabe? Mas, brincadeiras à parte, a mulher, ela tem que saber chegar no seu marido. Então, lógico, a casa é de todos, cada um tem a sua responsabilidade, é natural que se ajudem, a ajuda seja mútua, mas se a mulher chegar confrontando e impondo que isso é obrigação do homem, não vai dar certo. Porque na cabeça do homem, o homem ele tem a obrigação do quê? Né? De ser provedor, né? Protetor, direcionador, dar a direção, né? Dar a segurança, enfim. Na cabeça dele, ele é programado para isso. E não, às vezes ele vem de uma família onde a mãe fez tudo isso para ele e ele cresceu vendo isso. Então, poxa, lá em casa as mulheres faziam isso. Ele traz isso com ele. E aí ele pega uma esposa que ela impõe isso como se fosse regra e obrigação dele, não vai fazer. Agora, se for igual lá em casa, que a mulher sabe pedir, pede com jeitinho, né? Essa mulher, deixa uma dica aqui. Vocês têm um poder na mão que vocês não entendem o tamanho. Então, se você souber usar isso, não é que você vai manipular o seu marido, mas você vai conseguir ter dele aquilo que realmente você espera. E eu ajudo sim lá em casa e com muito prazer. Por quê? Porque eu sei que eu contribuo para um relacionamento melhor, para um ambiente melhor, porque casa tem que ser repouso. Você tem que chegar na tua casa, tem que ter paz. Você imagina se há conflito por uma coisa tão simples de se resolver. Então, às vezes, é a forma errada de pedir que faz com que o homem não faça. Não faz não de generalizando, birra, né? Não faz, estou às vezes, generalizando. Por birra, não faz. Por birra. Como que a gente fez lá em casa? Tem na geladeira uma lista de responsabilidades de cada pessoa. Então, os filhos são responsáveis, o marido, a esposa. Fica muito mais fácil, mas quem fez a lista? Eu fiz a lista, mas com alinhamento de todo mundo. Então, sente com o seu marido, sente com os teus filhos. O que vocês podem me ajudar? E o marido também, né? Pergunte. Nada, quando eu vi, ela estava pronta e já pronta. era. A dele tá desse tamanho, né? Mentira. É 3 lá em casa contra um só. 3 mulheres, né? Isso já ajuda. Então, é uma dica para vocês. Façam, né? Conversem, se alinhem, peça ajuda, né? Porque as mulheres, às vezes, elas se sobrecarregam, ficam reclamando, rixosas em casa, reclamando, fazem as coisas de qualquer jeito, reclamando e não pedem ajuda. Então, mulherada, E quem olha não ajuda, só, né? aprenda a pedir ajuda. Tenho dó do homem que tem uma mulher rixosa em casa, hein? É complicado. Então, homem, ajuda aí para que isso não aconteça. É porque às vezes o homem não percebe, a mulher fica para lá e para cá, né? Para lá e para cá reclamando, aí passa e reclama. Ele não vai perceber. Então, se você quer ajuda, peça ajuda, porque o homem ele não percebe.
né? E você vai ficar passando ainda de chato e reclamando, e eles não percebem. Então, quer ajuda? É você fazer o homem ver o quanto isso é importante para você. Eu citei no episódio passado, né, uma situação onde a esposa pediu para o marido fazer algo para ela, imprimir um documento, no início da semana. Chegou no dia que ela precisava, esse documento não estava impresso ainda. E ela, lógico, dentro dela, querendo tacar os cachorros e braba, mas ela respirou, teve toda a sabedoria do mundo, chegou para ele e falou: amor, olha, eu te pedi na segunda, se eu te pedir é porque era importante para mim, e se você não fizer isso para mim, vai me prejudicar muito nisso. Você poderia me ajudar? Não deu 2 minutos, estava na mão dela. Foi a forma dela colocar a necessidade dela, a forma de pedir e de mostrar para ele. Porque não é que o homem não faça, é que ele, geralmente, não, se eu falar deixar para depois, vão pensar que é procrastinador. Mas é a forma que a cabeça do homem... ele não deu prioridade. Ele não deu prioridade. Pediu, não que ele, como ela falou, né? E não que ele não fosse fazer. Talvez ele fosse fazer ali em cima do laço, mas fosse fazer. Ou, às vezes, esqueceu mesmo. A rotina, às vezes está à frente de uma empresa, ou às vezes tem outras tarefas no dia a dia. Como eu disse, o homem ele sai de uma caixa para outra, então ele não é multifunção, não adianta. E essas diferenças que é importante entender. A quarta reclamação. Tem um intruso no meio da relação. O celular é considerado o terceiro elemento da relação. Por quê? Muitas vezes os homens trocam as mulheres pelo aparelho de celular. Então, senta na mesa, não tem mais diálogo, não tem mais aquela conversa gostosa. Não é o cordão de né? 3 dobras certo, né, amor? Não, um cordão de confusão, né? E anulação, porque a pessoa que ela dá mais atenção para o celular do que para o próprio esposo, ela está anulando o marido. E não digo... Isso acontece em ambos, né? Mas, assim, o homem, quando ele quer fugir de algum assunto, ele entra no mundinho dele. Então, vai jogar, né? Vai assistir coisas aleatórias. E a esposa, ela fica, ele não percebe. Não percebe que precisa ajudar com os filhos. Não percebe quando ela quer uma conversa. Então, o celular, a reclamação das mulheres é que estão sendo trocadas pelo celular. Sendo que a pessoa fica ali aleatória no momento de deitar na cama, em vez de ter aquele momento junto... Né? Cada um fica com o celular e eu tenho certeza que está afetando os casamentos. Muito. Não só o casamento, mas no geral, né? A gente vê hoje que os relacionamentos, no geral, eles esfriaram. Eles digitalizaram. Então, aquela conversa que todo mundo tinha antigamente, que as pessoas gostavam de se encontrar, bater papo, já não tem mais. Se tornaram conversas superficiais, intencionais. Então... A gente vive numa época muito intencional. Porém, dentro de casa, quando acontece isso num relacionamento, geralmente, se descuidar, isso leva um relacionamento ao término. Tem que se construir um relacionamento com intimidade, com conexões. Então, se isso for construído desde o início, você tem teu momento de pegar o celular na casa, eu tenho, tem um joguinho que eu adoro jogar. Estou confessando aqui, gente, não é pecado, tá? Mas eu tenho os momentos, a Vanessa sabe, eu terminei ali uma rotina que eu estava naquele momento, de repente eu preciso desse meu momento, ela sabe. Eu sento lá no sofá, fico um período, jogo, desligo, vida que segue. Então assim é com todo mundo lá em casa, a gente desenvolveu esse hábito. Lógico, quando está excedendo, ela é a primeira a me chamar a atenção, fala, amor, está passando do ponto, foco. Amor, na mesa, né? Todo mundo, celular na mesa. Isso sempre, né? Não digo desde que eu era pequena que nem existia celular, não é que eu seja velha, é que o celular que veio depois, entendeu? Então, assim, desliga a televisão na hora de comer, então desliga o celular, isso depois também entra, ele vai deixar umas dicas de como fazer, para ter mais diálogo, né? Porque senão acaba perdendo o marido pro celular mesmo. Celular, infelizmente, ele rouba um tempo. Se não souber ser usado, que o tempo não volta. Sim. Então, o tempo com a esposa, o tempo com os filhos, o tempo que você poderia ter com uma pessoa que a gente não sabe o dia da manhã, pode não estar mais do teu lado, e o celular levou isso. Com certeza. Então... E a quinta e última reclamação é sobre a falta de iniciativa na educação dos filhos. Ele não me ajuda a educar essas crianças. Tudo eu tenho que fazer. Então, eu entendo que seria... por alguns fatores. Eu vou esperar
ele me dizer por que as mulheres reclamam tanto, como que os homens se sentem em relação à educação dos filhos e por que você acha que as mulheres reclamam que os homens não ajudam a educar os filhos. Então, hoje a gente constata que, até vai parecer clichê que eu vou falar, mas existe uma inversão de papéis muito grande. O homem ele tem que entender que ele tem um papel fundamental na vida do seu filho. Então, quando a criança ela olha para o pai e ela tem esse pai presente, a questão da figura de segurança, lei e ordem é papel do pai. Se o pai souber fazer o papel dele, essa criança ela vai ter essas condutas muito bem estabelecidas nela. Só que a mulher hoje ela está tomando a frente. Então a mulher ela está se posicionando quase como uma figura paterna dentro de uma casa onde há um homem, carregando isso sobre os ombros dela. E isso faz com que, às vezes, o marido ela vai, na educação do filho, fazer o seu papel, a mulher acaba intervindo, tirando a autoridade do marido. Isso é uma coisa que o homem, quando eu falei de respeito, né, o homem muitas vezes ele não precisa escutar um te amo, mas ele precisa do respeito da sua mulher em relação a ele. Aí entra uma parte do respeito. Deixar o homem fazer o seu papel de pai. Lógico, sem excessos, sem coisas erradas, mas dentro do que é certo. Numa correção, na educação, na direção. Quando acontece essa anulação que a mulher às vezes faz devido a algo que ela recebeu nessa infância, dentro do âmbito familiar que ela veio, e ela carrega e ela traz isso para dentro do seu casamento, há um conflito. E aí há uma anulação da posição do homem sendo pai dentro da sua casa. E isso é bem complicado, amor, porque realmente anula. O homem ele é um pai vivo, mas ausente, sem expressão. E isso vai interferir muito na vida adulta dos seus filhos. Isso depende também, a gente falou sobre os temperamentos no episódio passado. A questão do temperamento, se tiver uma mulher colérica, então ela já tem naturalmente uma expressividade maior, uma energia maior, e aí dependendo do temperamento do marido, ele vai se anular. Então você, mulher que está me escutando, volta lá no episódio de temperamentos, veja se esse é o seu caso, se você é uma pessoa mais enérgica, se você aprendeu assim, se você foi moldada dessa forma, e deixa o teu marido ser o pai dos seus filhos, tem um alinhamento com eles, deixa ele ser o homem da casa, e com certeza essa reclamação de falta de iniciativa tem os dois lados, sempre. Então, observe se você não está anulando seu marido para que ele tenha essa falta de iniciativa. E se não for você que esteja anulando, converse com ele e exponha, porque eu entendo que o diálogo sempre é a melhor opção. Então, a gente sempre resolve muito no diálogo. Enquanto a gente não conseguia ter essa relação, essa comunicação mais assertiva, muitos problemas a gente tinha no casamento. E depois que a gente entendeu, só de olhar já consegue se entender e consegue se comunicar, isso é uma abertura dos dois. Com certeza, foi isso que resolveu e é isso que vai resolver seu casamento também. O diálogo é a chave. Falando o que o outro está pensando, o que está sentindo. E tenha a sua esposa como sua melhor amiga. Ela é a pessoa que vai ficar ao seu lado pro resto da vida, até que a morte o separe. Então, ela tem que ser a sua melhor amiga, ela tem que ser a pessoa que conhece de você intimamente, só de olhar. Às vezes não precisa nem falar, a Vanessa fala, ixi, já conheço essa cara aí. Tá bom, não. Tá bom, não. Dá nem esse bom olhar... Eu não vou dar nem bom dia. Mas tem ela como sua melhor amiga e vice-versa também, né? Porque se não for assim, vai procurar amizade externa, vai confidencializar coisas que não deve para outras pessoas. Então, vai ir pelo caminho errado. E, para finalizar, quais são... A gente já falou sobre as reclamações. Na verdade, assim, eu tinha trazido um rolo, né, de papel higiênico para desenrolar a reclamação das mulheres, mas eu vou ter que parar por aqui. Então, as 5 principais reclamações das mulheres são essas. Não sei se você se identificou. Deixa aqui nos comentários se sim. Vanessa, essa é uma das minhas reclamações. Meu marido me ajuda. Coloca para nós, dá mais ideias para os próximos episódios também de reclamações, para a gente pedir por que eles fazem esse tipo de coisa. Mas, para finalizar, as dicas finais do Alex para mulherada. Então vamos lá, dica 1, respeite o tempo do seu marido na caixinha do nada. Ele precisa disso, é importantíssimo, então entenda quando ele está nesse momento e deixe ele fazer isso, que isso é extremamente saudável para o desempenho dele dentro de casa, na rotina do dia a dia dele.
Então, não interfira nesse momento da caixinha do nada. Dica número 2. Se você quer a ajuda dele, seja específica. Peça a ajuda dele. Não ache que ele está vendo, não ache que ele está percebendo, que muitas das vezes ele não está percebendo. Então, para evitar dor de cabeça, confusão ou discussão desnecessária, é só pedir, e só pedir da forma certa que ele vai fazer. Dica número 3. Procure acompanhamento médico para analisar os hormônios. Então, isso é fundamental. Sempre dar aquela checada, principalmente depois dos 35, ver como é que está tudo em ordem. Não só na questão de libido sexual, mas a parte hormonal ela é importante estar em dia para várias funções do nosso corpo. Então, sempre faça um check-up para ver como é que está, para que o casamento ande bem, para que os dois possam ter o momento de recompensa que o homem tanto espera no final da noite. E a questão sexual, ela tem quando tem o casamento onde o casal consegue ter essa intimidade, aumenta. Tem um estudo que fala sobre isso, né? Existe um estudo, agora eu não vou me lembrar a fonte, mas um estudo que deixa claro que quando o casal ele tem essa intimidade sexual, eles têm uma rotina íntima constante, eles têm 85% de chance a mais que os outros casais de superar qualquer problema que possa vir a acontecer. Um problema financeiro, um problema emocional, enfim, eles têm 85% a mais de chance. Então, é muito importante essa questão da intimidade sexual, da prática, né, sexual entre o casal, a constância. Né? Dica 4. Dica 4. Entenda o temperamento do seu marido. Entenda o temperamento. Isso é muito importante. Tá? Muito importante você conhecer para que você saiba jogar o jogo da forma certa. Ambos entenderam o temperamento de cada um. Isso é fundamental para evitar inúmeras discussões, desgastes desnecessários, e também o diálogo vai se tornar muito mais fluido, muito mais fácil. Com certeza. Dica 5. Regras na utilização do celular. É bom, né, os dois conversarem, né, e saber que o marido, às vezes, ele está na caixinha do nada, ali no celular, ele está naquele momento onde ele precisa fazer o reset para ele entrar e abrir a outra caixinha da sequência. Mas é bom sempre ter regras, né, em tudo. A gente vive uma vida onde que regras são necessárias e na utilização do celular não deve ser diferente. Então, sentem, conversem e estipulem algo que fique adequado. Dica número 6. Façam acordo na educação dos filhos. Esposa e marido, conheçam o ambiente familiar de vocês, né? Como foi a educação de vocês? A educação que vocês estão trazendo para dentro de casa para passar para os filhos. Então, isso é fundamental. Segundo, respeitem o papel de cada um. O pai tem um papel na vida do filho e da filha, a mesma coisa a mãe. Então, vocês têm que saber qual que é o papel de cada um na educação dos seus filhos, no desenvolvimento dessas crianças. E nem só a mulher, mas como o homem. Na hora de uma correção, na hora de um direcionamento, no posicionamento tanto do homem quanto da mulher, não interfiram, não anulem essa palavra. Porque se lá em casa, por exemplo, quando a Vanessa fala, a autoridade é dela. Quando eu falo, é a mesma coisa. Porque se eu for interferir, sei que quando ela fala para edificar a vida das nossas filhas, então está tudo certo. Por mais que às vezes passou um pouquinho do ponto, ou não concordo, eu não vou conversar com ela na frente das crianças. A gente vai conversar, sim, à noite, no quarto, para que não haja esse entendimento das crianças que, opa, a mãe me corrigiu, o pai veio, se intrometeu, tirou a autoridade dela, então não é legal fazer isso. É verdade, isso é uma das maiores reclamações, né, dos casais que a gente já tem. Exatamente. Essa desautorização. Exatamente. Daí, geralmente, os pais discordam, aí brigam na frente das crianças, mas quando se acertam, eles estão geralmente no quarto conversando, e as crianças só veem o momento da briga, não veem o momento do acordo. Exatamente. Né? E, se necessário, procure a ajuda de um profissional, né, amor? Se estiver passando por dificuldade, tanto na parte do relacionamento conjugal, quanto na parte
educação dos filhos, né? O homem com problema, a mulher com problema. Se não está conseguindo resolver, antes que piore e chegue às vezes no rompimento no relacionamento que poderia durar a vida inteira e só falta às vezes pequenos ajustes, procure ajuda. Não é vergonhoso. Quem pede ajuda consegue chegar mais longe. Então, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem mais reclamações, mulheres, podem mandar. Manda aqui, escreve nos comentários. Homens também, né? Se tiver alguma coisa para se defender, pode escrever também. Espero que vocês tenham gostado. Marido, muito obrigado pelos esclarecimentos. Passou no teste? Passei no teste. Obrigada, então. Vamos fazer um episódio especialmente ao contrário, né? As reclamações dos homens. E aí eu quero ver. Aí eu é o que tô na contrário. sabatina, entendeu? Tô afiando o machado faz tempo, tá? Esse foi a pedido. Então, logo depois desse episódio, na semana que vem, vou largar para vocês um episódio muito especial onde eu vou estar no paredão. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Deus até abençoe mais. a todos. Deus abençoe.